será que é verdade que existe algum benefício da aplicação do leite para as nossas plantas? Será que é verdade? Será que isso é mito? Se for verdade, como é que você vai poder utilizar o leite para conseguir ter plantas mais bonitas, jardins mais resistentes, jardins mais floridos, jardins mais saudáveis? Como é que você consegue com a aplicação do leite? Vamos lá. Há algum tempo tem se estudado o leite nas plantas, borrifar, pulverizar o leite nas plantas mesmo. O primeiro estudo foi feito pela Embrapa. Quem não sabe, a Embrapa é um dos maiores, eu acho que o maior instituto de pesquisa brasileiro. Instituto muitíssimo sério, que traz informações de ponta para nós. E o primeiro estudo de leite foi realizado no Brasil, pela Embrapa Meio Ambiente de Jaguariúna. E depois, os resultados foram tão promissores que outros países do mundo falaram, Brasilzinho aí, ó, tá bom nas informações, vamos testar também. E começaram a estudar os efeitos do leite, tá? E sim, houveram benefícios para algumas culturas específicas, e eu vou falar dessas espécies, aí culturas quando eu falo são as espécies, tá? Existiram benefícios específicos, e esses benefícios podem se estender para todas as plantas, mas ainda não existe pesquisa para todas, tá? E isso com certeza não vai acontecer, mas a gente pode ter uma gama muito grande de plantas, como por exemplo as roseiras, videiras, que são os pés de uva, tomateiro. A gente pode ter pepino, abóboras, curcubitáceas, várias delas têm benefícios no uso do leite. E que tipo de benefício é esse? Tem um fungo, e essa época do ano, onde a maioria do Brasil está com muita chuva, ele se desenvolve com facilidade, que é um fungo chamado oídio. Coloca para mim se você já ouviu falar nesse fungo, oídio. Eu vou escrever o nome do fungo aqui para você. A gente tem um número muito grande de fungos que atacam as nossas plantas. Não é um único. E isso torna um pouquinho mais complicado na hora de fazer o controle. Não, nunca ouviu falar? Oi, Lizzy, aluna jardinista de sucesso. O oídio, a Lizzy já ouviu falar no oídio. O oídio é um fungo desse grupo gigantesco de fungos. A gente não consegue controlar todos os fungos da mesma forma. Se fosse, seria fácil, mas não é bem assim. Assim como a gente tem vários problemas de saúde, várias doenças, nossas plantas também, olha, todo mundo não conhece, não sabia, não conhecem. Enfim, existem vários fungos que atacam as nossas plantas. E a depender do tipo do fungo que está atacando, que está deixando a nossa planta doente, a gente precisa adotar uma forma de controle ou outra. Um deles, pensa aí, traz a sua memória se você já viu alguma planta assim. Não conhece. A Lizzy sim, a Lizzy a gente estudou semana passada, né, Lizzy? Sobre as doenças de plantas. O oídio, ela ataca as folhas da planta e na parte de cima fica vários pontos esbranquiçados, como se fosse um pó que foi jogado em cima da planta. E esse pó, ele atravessa, que na verdade são as estruturas do fungo, tá? Ele atravessa e você vira o lado de baixo da folha, ele também tá com essas manchas todas esbranquiçadas. Se a gente passa a mão, ele vai saindo. Sabe quando a gente esquece um pão guardado dentro de um saco, sei lá, coloca no armário e quando você vai ver, tinha esquecido o pão lá, ele tá todo embolorado e a gente vê o bolor por cima? É como se fosse esse bolor. Só que no caso do oídio é branco e ataca todas as folhas, tá? Quando o estágio da doença já tá bem avançado. E qual é o problema de ter essa doença na planta? Se for no caso de plantas ornamentais, que é o que a gente mais fala aqui, as plantas pré-jardim, a gente vai ter uma redução no potencial ornamental. Plantas de jardim, a gente quer que elas sejam o quê? Bonitas. A gente quer que elas estejam florindo, que o verde delas seja verde de verdade, que elas, se forem plantas frutíferas, como por exemplo, tem uma jabuticabinha aqui, ó. Tá vendo? Do lado de lá, cadê? Aqui, ó, lá atrás é um pé de amora, aqui na frente é um jabuticaba. Se a gente tem plantas que produzem frutos, a gente quer que eles frutifiquem. Se a gente tem orquídea, a gente quer que dê flor. Então, quando a gente tem uma doença atacando a nossa planta, isso não vai acontecer. A planta vai ficando raquítica, a planta vai parando de se desenvolver, vai parando de crescer, de florescer, enfim, a gente não quer que isso aconteça. No caso do oídio, fica todo esbranquiçado e a planta começa a definhar, começa a ficar ruim. No caso de morangueiros, por exemplo, que são plantas que a gente também costuma ter em jardim,
morango, pé de uva, às vezes a gente faz pergolados, plantas assim, elas são muito atacadas em condições poroídeo, em condições que a gente está passando por esse período do ano, alta umidade, e se você morar numa região que a temperatura é um pouco mais fresquinha, mais para o sul do Brasil, você tem uma chance ainda maior de se desenvolver, tá bom? Então, sim, a gente consegue esse tipo de controle através da aplicação do leite, mas descobriu-se também na aplicação que existe um outro. Além das plantas ficarem doentes por problemas de vírus, por problemas de fungos, a gente tem doenças causadas por vírus. A gente pega virose, certo? Pois é, as plantas também. E esses vírus, eles são disseminados com a ajuda de insetos. Se você tem muito inseto aí andando pelo seu jardim, pode ser que exista uma chance maior disso acontecer. O inseto, ele vai lá, ele atinge uma planta que está doente, que está ruim, que está com esse vírus. Ele agiu, ele sugou, ele perfurou, ele pegou esse vírus para ele, assim como o mosquito da dengue, sabe? Pica um doente e vai lá e pica um sadio. É da mesma forma. O inseto vai lá, ele age numa planta doente, vai para uma sadia, quando ele começa a fazer a atividade dele ali, ele leva o vírus junto. E essas plantas ficam muito ruins. E o problema maior é que vírus não tem muito bem como controlar. Na realidade, a gente não tem alternativas ainda de controle. A gente consegue ir cuidando das alternativas que a gente pode, como adubação, rega, iluminação, né? Um bom substrato para manter essa planta resistente e favorecer com que ela combata esse vírus. Mas controlar algum produto específico não tem. Só que no caso do leite, a gente conseguiu o quê? A gente conseguiu a redução dessa transmissão de vírus entre as plantas. Então sim, o leite é muito bom para controle de fungo, do oídio, e para controle de vírus também, tá bom? Existem muitas pesquisas já sendo feitas e conseguindo esses resultados, mas não sabe ainda exatamente como é que a gente tem esse efeito. Eu vou falar alguns nomes para vocês, mas o importante é você saber que controla, tá? Existem duas formas com que o leite ele faz o controle desse fungo. Um deles é porque ele tem uma substância que se chama lactoperoxidase. E ele diminui a população, diminui a reprodução e desenvolvimento dos fungos. E tem uma outra substância que quando o leite está na superfície da planta e o sol bate, produz uma outra substância com nome diferente, que não é interessante para nós aqui agora, mas que também auxilia. Então são duas formas de contribuir com a redução do fungo nas nossas plantas. Tá bom? Góis, seja bem-vindo, Góis. E como é que você vai conseguir aplicar nas suas plantas? Existe uma forma certa de você fazer a aplicação, tá? Você vai aplicar na proporção de 10% nas plantas. Através desses estudos, também chegou à conclusão de que essa proporção é a melhor para a maioria das plantas, tá? Como que seria 10%, Larissa? Se você vai preparar 1 litro de solução, por exemplo, você vai colocar 900 ml de água e 100 ml de leite. Qual leite você vai colocar? Preferencialmente o leite integral. Se você tiver leite da vaca, direto da vaca, é o melhor possível, tá? Agora, se não tiver, você pode usar até o leite de caixinha. Mas o efeito vai sendo menor, vai sendo reduzido, porque esses leites muito industrializados, eles têm muita água, eles já têm outras substâncias dentro dele. Algumas pessoas até colocam que, quando a gente vai usando o leite, quanto mais industrializado ele for, a gente pode aumentar um pouquinho essa proporção. Só que isso não são pesquisas sérias, tá? Isso são testes que as pessoas vão fazendo e vão trocando as informações, assim como a gente vai fazendo aqui, tá? Então, 10%. Larissa, não tem o leite direto da vaca, posso usar o de caixinha? Se você conseguir procurar e encontrar o leite de saquinho, é melhor, tá? Como é que você vai fazer? Você preparou sempre 10% e 90% de água dentro daquela solução e é só isso. Água e leite que você vai aplicar. Como é, de quanto em quanto tempo que você vai fazer essa aplicação? Se for um período do ano em que você observa que as suas plantas elas costumam a estar mais doentes, ter mais fungos se desenvolvendo, você vai fazer a aplicação uma vez por semana. Ah, Larissa, eu não posso fazer todo dia? Não, não pode fazer todo dia. Nada que é em excesso é bom. Nada. Mesmo produtinhos naturais, mesmo caldinhas ecológicas, caldinhas orgânicas, caseiras, você vai fazer uma vez por semana. Larissa, mas eu quero um efeito ainda melhor nas minhas plantas. 10%? Ah, 10% é muito pouco. Vou aplicar o leite puro. Posso aplicar o leite puro? Não, não pode aplicar o leite puro.
Por quê? O leite, ele vai fazer uma camada em cima das folhas, uma camada grossa, ele vai secar lá em cima e ele vai favorecer o desenvolvimento de um outro fungo, que é a fumagina. A fumagina vem de fumo mesmo. A fumagina, ela faz uma camada preta em cima das folhas e não é isso que você quer. Você não quer as suas plantas manchadas. Se forem plantas para comer, você não quer que elas sejam todas recobertas de fungo, tá? Plantas de horta, por exemplo, como a gente viu aqui que os oídos atacam demais. Então não, você vai fazer a solução certinha, tá? A solução lá a 10%. E em quais horários você vai aplicar? Em horários onde o sol está mais fresco, preferencialmente se não estiver batendo sol direto nas plantas. Comecinho da manhã ou final da tarde, tá bom? Esses são os melhores horários para você fazer a aplicação. Se forem plantas dentro de casa e você tiver como tirar essas plantas para aplicar, é melhor. Porque depois, se aplicou leite, vai respingar com um borrifador. Tem um borrifadorzinho aqui. Eu tenho um aqui para te mostrar. Você pode aplicar com pulverizador ou com borrifador. Isso aqui, ó, é ótimo, tá? Bombeia. E aí você aplica nas plantas. Só que vai aquela névoa em volta, tá? Então, se você aplicou dentro de casa e começou a cair leite, depois pode azedar e dar um cheiro meio ruim lá. Então, se tiver como tirar, senão toma bastante cuidado na hora da aplicação, tá bom? Toma nota aí. Uma vez por semana, 10% longe do sol, ok? Preferencialmente com leite integral, tá bom? É 100% seguro como... Alguém me perguntou, acho que Maria? Sim, você pode aplicar em todas as plantas. Mas com uma ressalva. Se tiverem pessoas alérgicas a leite aí na sua casa, você só não faça aplicação em plantas que vão ser consumidas, tá? Em hortinhas, plantas assim que vão para finalidade de alimentação, não. Aí você não aplica não, tá bom? Existe também, pessoal, pessoas que fazem uso de leite como uma fonte de cálcio. Cálcio é um dos nutrientes que as plantas mais precisam. Existem 6 que elas consomem mais. Nitrogênio, fósforo e potássio, que é o NPK, bem famosão. Depois vem cálcio, magnésio e enxofre. Cálcio é um dos principais elementos que a gente tem dentro do leite. E a gente pode sim usar nessa mesma proporção de 10% o leite como uma fonte de nutriente. Quando a gente aplica em plantas que foram atacadas, vai ficar salvo assim, tá, góis? Quando a gente aplica essa solução nas plantas, a gente tem um efeito secundário, que é a nutrição dessa planta. Ela consegue absorver tanto via foliar, tanto quando aplicado nas folhas, quanto se a gente regar a terra. Mas toma cuidado com uma coisa. Esse mesmo período em que a gente consegue controlar fungo, existem muitas formigas. E o leite, mesmo que a gente não adoçou esse leite, ele tem açúcares. E pode, não é 100% certeza, tá bom? Mas ele pode sim atrair alguma formiga. Larissa, não quero formiga no meu jardim, mas de jeito nenhum. Existem formas de você fazer esse controle. O uso de produtos ecológicos, o uso de produtos naturais é sempre uma melhor alternativa para todo mundo em relação a fungicidas químicos pesados. Não sei se alguém que está aqui assistiu a minha palestra lá da Universidade Estadual de Maringá que eu fiz na sexta-feira. Lá eu falei bastante sobre a importância de não ficar se usando agrotóxico nas plantas, agrotóxico no jardim, por vários motivos. Um deles é porque as próprias plantas, em pouco tempo, elas ficam muito problemáticas porque a gente vai matando a vida que existe lá naquele solo, naquele ambiente. E esse espaço fica muito dependente de nós. Se você for aplicando fungicida um em cima do outro, herbicida, inseticida, você vai comprando esses produtos, esses agrotóxicos, e trazendo para as suas plantas, em pouquíssimo tempo, elas vão estar completamente viciadas e dependendo cada vez mais dos seus cuidados. Vão estar sempre meio opaca, sempre meio amarelada, sempre precisando de mais adubação, porque o sistema está muito pobre. É isso que acontece quando a gente vai usando muitos produtos pesadões, tá? Além disso, para você que está aplicando, ou você que trabalha com jardim aí, ó, o Góis, por exemplo, trabalha com jardins, também aluno jardinista de sucesso. Se você tem pessoas que trabalham com você, fazendo seus jardins, atendendo seus clientes, quando você coloca uma pessoa para fazer a aplicação de agrotóxico, é de responsabilidade sua.
o estado de saúde que essa pessoa vai tendo ao longo da vida. Por uma questão ética, por uma questão de consciência, talvez não se expresse nada naquela hora, mas a longo prazo essa pessoa pode ter vários problemas de saúde, tá? Mulheres podem ter má formação congênita com o uso repetitivo e prolongado de agrotóxico, tá? Ou seja, o bebê dentro da barriga pode ter alguma malformação? Sim, estudos dizem que sim. Se acumula no organismo por muitos anos os agrotóxicos. Então, o leite materno hoje é um dos alimentos que tem mais agrotóxico. O bebezinho, logo que sai da barriga da mãe, ele é alimentado com resíduos de agrotóxico dentro do leite materno. No nosso sangue existem resíduos, existem traços de agrotóxicos, inclusive de metais pesados, que vêm junto com alguns adubos minerais, adubos sintéticos, tá? Então, sempre que for possível, faça o uso. Eu, Larissa, hoje prego muito a agroecologia, a sustentabilidade, o meio ambiente, esses cuidados, porque eu testei na pele. Eu usei por alguns anos muitos agrotóxicos e eu só usava agrotóxicos pesados. Eu sou engenheira agrônoma e isso me dá a possibilidade de chegar em qualquer cooperativa e casa agrícola, através do meu registro, e comprar o que eu quiser. Nem todo mundo consegue porque é como se fosse um antibiótico, né? A gente tem um uso restrito, é controlado. Mas eu conseguia comprar e eu usei por muito tempo. E os efeitos foram os piores possíveis, tá? Se aquela palestra lá de sexta-feira ficou salva pela universidade, depois eu disponibilizo aqui para vocês assistirem. E hoje, a vida das plantas e o sistema que é cuidado com esse olhar ambiental é muito melhor. Nossa qualidade de vida é muito melhor. Ah, Larissa, mas um fungicida... Eles são ruins, eles são bons porque eles foram feitos para fazer, tá bom? Eles cumprem o objetivo deles. Mas a gente sabe que a gente vai ter problemas aí em um curto, médio e longo prazo, tá bom? Espero muito que esse tema tenha te ajudado, mas antes de encerrar, eu quero deixar um convite. Nessa quarta-feira dessa semana, às 20 horas, nós vamos ter o workshop Adubação Descomplicada. Se você gosta de plantas e quer, sobretudo para pessoas que gostam de cuidar das próprias plantas, venham para o workshop. Lá você vai aprender a desvendar os segredos. Como é que você faz para ter plantas bonitas de verdade, plantas floridas, plantas verdes, plantas que cresçam, que façam esse ambiente acolhedor, gostoso, que toca. Se inscreva no workshop. O link de inscrição tá na bio, tá? Aguardo, você vai ser um evento online, então você não importa de onde você seja no Brasil, vai ser de graça. E nesse mesmo dia eu vou abrir turma para quem vai querer se aprofundar um pouco mais nos conhecimentos para as plantas, mas não você é empreendedor, não você que trabalha com jardins, e sim você que quer cuidar das suas próprias plantas, você que tem interesse, você que é um curioso da área, tá bom? Liz, em caso de leite em pó, ótima pergunta. Em caso de leite em pó, qual seria a proporção para dissolver? Não se tem estudo para leite em pó. O estudo é para leite integral de vaca, preferencialmente, tá? Então, eu não posso te dizer. Só que você vai usar da mesma forma 10%. Você vai dissolver conforme o leite em pó vai falar para você. Eu não sei mais hoje quanto se é uma colher em 100 ml de água e tal, mas você vai preparar esse leite e vai aplicar. Só que não se tem estudos para o resultado de leite em pó, tá? Marisete, o corretor mudou uma palavra. Ó, se o leite ajuda para uma planta que está florindo, não é isso, tá? O leite, ele é usado para controle de fungos, tá? Um fungo específico é o que as pesquisas apontam, controle de oídio, não é para floração, tá bom? Para floração são outros nutrientes, como fósforo, por exemplo, mas depende de uma série de elementos para você conseguir florir a sua planta. Marisete, vem pro workshop, vai te ajudar muito, tá bom? Cida, a live vai ficar salva. Aí, assim que ela subir, assiste ela na íntegra, porque vai ser bem importante para você conseguir entender tudo, tá bom? Só que você vai pulverizar as folhas da sua planta se for para o controle de fungos, ok? É isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero vocês no workshop Adubação Descomplicada. Link na bio, gratuito. Aguardo você. Um beijo, tenha uma semana muito, muito abençoada. Tchau!